Põe os pés no chão um pouquinho. A gente vai começar esse nosso encontro convidando a gente a ir para este momento, entrar em contato com a vibração das nossas células, porque muitos não sabem como nasceram, ou porque não tiveram a oportunidade de perguntar aos pais, porque os pais não estão mais aqui, ou porque passou batido, papai e mamãe já não tá mais e aí não contou, ou até porque foi adotado ou adotada. Então eu quero que vocês plantem os pés no chão, alongue a coluna. Eu estou tentando ver se tem alguém com cadeira de rodinhas. Evitar sempre fazer os trabalhos de cadeira de rodinha. E aí você vai alinhar a sua coluna, abrir o seu peito. Lembrando que qualquer problema que você tenha técnico, procurar ajuda no WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui, para quem não está ouvindo. Isso. Então, agora abre o seu peito, relaxa os seus ombros, apoia as suas mãos sobre as suas coxas e fecha os seus olhos. Com seus olhos fechados, faz uma respiração bem profunda pelo nariz, grande, 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 grande. Ao soltar o ar, solta um suspiro, solta um gemido. Repete essa respiração pelo menos mais 7 vezes. E vai ouvindo a minha voz e convidando o seu corpo, a sua mente, o seu coração e a sua alma a chegar a este momento. Então, você faz mais uma inspiração bem profunda, se conscientizando deste sopro divino que lhe habita. Ao soltar o ar, você solta os julgamentos, as expectativas, as tensões do dia, as preocupações que talvez você teve em se ia conseguir, se não ia. Está sempre tudo certo. A cada desafio que a vida nos dá, a gente vai se tornando mais forte e mais sábio. Você superou o maior desafio do seu viver, que foi o seu nascimento. O fato de você estar aqui quer dizer que você já teve um grande sucesso na vida. O sucesso de nascer. E não importa se foi desafiador, se teve grandes dificuldades, respira. Respira grande e sente o sopro divino lhe habitando. Você venceu. Talvez você saiba como você venceu esse desafio, se foi naturalmente, com a ajuda da mamãe e com o olhar do papai. Talvez não. Talvez praticamente você tenha que ter feito isso sozinho. E carrega um padrão de que está sozinho no mundo. Solte o ar e imagina que você pode agora voltar para esse momento do seu nascimento. Talvez você sinta a presença da mamãe, talvez não. Talvez você sinta a energia do papai, talvez não.
Talvez você já tenha alguém de destino a lhe esperar, a lhe aguardar. Paz, de coração, de amor. Respira, abre o seu coração. E se você sentir qualquer incômodo que venha, qualquer sensação não tão boa, agora você já tem recursos para soltar isso. Ah, assim, solte. Talvez nem a mamãe sabia que você ia sobreviver. E o medo que você carrega é o medo dela. Talvez o papai não pôde estar ali presente. E a sensação de rejeição, de abandono, é dele e não é sua. Ah, solte. Isso. E se der vontade de bocejar ou seu corpo pedir algum movimento, faça amorosamente. Mas volte a sentir a coluna ereta, os pés no chão e o seu coração pulsar. Na vida e na força do amor. Sentindo a força da vida pulsar. Eu quero que você traga as suas mãos ao centro do peito, ao seu coração, e sinta o seu coração pulsar. Você é a força da vida. Você é o verdadeiro milagre da natureza. Você é filho do Criador. Você é centelha do divino. Você é partícula da grande fonte criadora. Você é a partícula do mais puro amor. Você é o potencial ilimitado do viver. Sinta o seu coração pulsar, pois você superou o maior desafio, que é nascer. E sentindo o seu coração pulsar, eu quero que você diga em voz alta: eu sou a força da vida. Eu estou aqui e agora. E eu me permito estar aqui e agora, na plenitude do meu ser, na força do meu viver. Então você vai levando seu queixo ao peito. Agradece aos seus pais, primeiramente aos seus pais biológicos, que permitiram que você possa estar aqui, mesmo em meio às grandes dificuldades. E talvez você tenha pessoas que lhe acolheram assim que nasceu, permitindo que você pudesse continuar a pulsar. Então também agradeça a elas. E em especial, agradeça ao seu anjo, ao seu mentor, ao seu mestre, ao seu guia, que estava ali e está ao seu lado hoje e sempre.
trazendo as mãos juntas, em frente ao peito, em prece, em oração, em gratidão, em namastê, em namaskara. Agradeça. Pois você tem agora a oportunidade de fazer com isso, com a vida que pulsa aí dentro, as suas melhores escolhas, do seu melhor jeito, com amor, com leveza e com a mais pura consciência de que você pode ser feliz. Respira grande, recebe o que de bom você sentiu. E se veio algo não tão bom, você também recebe. Mas deixa aí. Bem-vindos, bem-vindos a todos. Vou projetar aqui alguns slides. No meu cronograma aqui de tempo, a gente vai ter uns 20, 30 minutinhos depois para responder perguntas. Então, enquanto eu estou passando os slides, pega aí um papel, uma caneta, anota tudo, sabe? Aquilo que você está sentindo, aquilo que você não está sentindo, aquilo que você quer perguntar. Eu vou responder o máximo de perguntas aqui, lembrando que a gente tem o grupo do WhatsApp, que se não der tempo de responder aqui, eu vou responder lá também, certo? Eu vou deixar essa live, essa aula gravada. Se você quiser assistir de novo, você pode. Lembrando só que a gente precisa de um tempinho para editá-la. Então, provavelmente amanhã de manhã, a equipe vai estar colocando no nosso grupo lá essa live. Deixa eu só achar aqui as minhas projeções. Vocês estão me ouvindo bem, né? Deixa eu só ver aqui, pera. Para que a gente fale um pouquinho desses padrões. Pronto, me achei aqui. Vocês veem a minha projeção? Faz um joinha para mim. Sim? Sim, a Ana já me respondeu. Espera que saiu algo aqui. Não era bem isso que era para projetar, né? Espera aí. Coisas de internet que tem vida própria. Olha, lindo, gente. Saiu. Espera aí, tá? Respira. Eu estou respirando aqui também. Eu vou achar de novo meus slides. Não é isso que eu quero. É isso. Estou chegando. Estou achando. E agora vai. Agora foi. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Estão vendo aí, né? Padrões de comportamento do nascimento. Certo? Estamos juntos? Sim. Deixa eu só abrir aqui o meu chat, que aí vocês vão perguntando. Sim, Ju, não consigo ver, só escutar. Talvez porque a sua câmera, Regina, não esteja acionada, ok? Porque todo mundo está me vendo aqui. E aí, o visualizar e o som, a gente tem que habilitar antes até de entrar no Zoom. Então, talvez seja a primeira vez e a sua câmera não está habilitada. Lá, aqui. Então, você imagina assim, eu vou começar a falar daquilo que eu chamo de uma das profissões, da parte das profissões que eu mais gosto, que é o doular. Doula, para quem não sabe, é uma das profissões mais antigas, é aquela mulher que segura na mão
da mulher que vai parir e faz o contato entre a criança, a mulher e o pai. Faz com que haja uma harmonia física, emocional, mental e espiritual para que esse movimento aconteça. A doula, ela prepara a mãe para estar em contato com o feto, porque para o nascimento é imprescindível que mãe e feto estejam conectados. Precisa da força dos dois. O bebê que diz, mãe, estou pronto. E é ele que entra em trabalho de parto. E quando a mãe está conectada ao feto, a gente consegue todo o processo de dilatação, o corpo da mulher vai liberando os hormônios e vai se preparando para isso. Lá dentro da barriga da mamãe, está escurinho, você não tem gravidade, você não tem nenhum atrito, e por 9 meses vocês ficou lá. Alguns já podem dizer assim, eu não fiquei por 9, eu fiquei por 7. A gente vai falar desses que resolveram vir antes do tempo. Mas imagina que por 9 meses, ok? O seu corpinho ele foi se formando com a ajuda da mamãe, completamente protegido, 24 horas por dia nutrido através do cordão umbilical, e a sensação de gravidade ela inexiste ali. Então é sempre escurinho. Ju, a gente ouve som, a gente sabe que a partir do momento, se não me engano, do terceiro ou quarto mês de gestação, a criança já tem o auditivo completamente formado, então ela ouve sim, ouve tudo que a mamãe, tudo que o papai, e ela sente tudo que a mamãe sente. Quanto à nutrição, a gente sabe que a mãe desmaia, mas a criança continua sendo nutrida. Então, isso é muito importante porque é um momento de total plenitude do nosso viver e total proteção do nosso viver. Para a maioria das pessoas, a experiência do nascimento, ela é traumática. Por quê? Porque eu morro para esse mundo mágico, para esse mundo completamente seguro e protegido, silencioso, para vir à dimensão terrena, com atrito, com som, com tudo que tem aqui para eu vir. E aí eu passo a ter que buscar o meu alimento, eu passo a ter que respirar por mim. Então, para a maioria das pessoas, a experiência do nascimento já é uma luta. E quanto mais desafiador é o momento do parto, mais ela traz essa carga de luta para a vida. Então, ao invés de eu achar que a vida é bela e que ela é abundante e que ela pode ser próspera, alegre, leve, eu vou já encarar a vida como uma luta. Por isso que a gente tem a consciência hoje de trazer o que nós chamamos de parto normal. Ou melhor, desculpa, o parto natural. E aí, hoje a gente usa uma expressão humanizada. Como assim, Ju? Eu, além de ter esse parto naturalmente acontecendo com a conexão da mãe e do pai e a força da mãe e do feto, e a presença da energia do pai, eu tenho também todo o ambiente preparado para isso. Como assim, Ju? Condições ideais para a recepção desse serzinho, que lá estava no mundo mágico. Então, é o respeito pelo horário dele, pelo tempo que ele se sente pronto, é o respeito pela mãe, o jeito que ela quer, quem ela quer, ok? O respeito pela condição do ambiente. Então, eu estou completamente em escuro lá. Eu falo que não é completamente, porque um pouco da parte da luz passa, mas ela é bem pouco. Então, imagine que você fecha os seus olhos, e aí, quando você fecha os seus olhos e vê a luz, é quando você está aberto, com os olhos abertos dentro da barriga da mamãe. Então, a penumbra, ela é bem-vinda no momento do parto. O silêncio, a condição de temperatura aqui, até esqueci de colocar, é muito importante. Então, o que a gente faz, né? O parto natural humanizado,
ele é feito dentro de uma banheira, com a temperatura da banheira ideal, com água, o pai e a criança, o pai e a mãe dentro da banheira, sussurros somente. A gente, se possível, antigamente isso acontecia dentro de tendas, existia a tenda vermelha para menstruação, existia a tenda da gestação e existia a tenda do parto no Sagrado Feminino. Ali, as avós também ficavam juntas quando a mãe queria, para dar força para esse momento do parto. O contato com o peito da mãe imediatamente, para que essa criança não se sinta desamparada, e ela já inicia instintivamente a sucção do seio. Enquanto isso, o cordão umbilical ainda está pulsando. No momento em que ela começa a pulsar, no momento em que ela começa a mamar, esse cordão umbilical ele vai perdendo a função. E aí ele vai secando. A partir do momento que ele seca, aí sim a gente pode cortar esse cordão umbilical. Se ele é cortado enquanto pulsa, a criança tem uma sensação de escassez, porque ela ainda não está apta a conseguir respirar o suficiente. Ok? Então, essas condições e condutas proporcionam sentimentos de segurança, acolhimento, confiança na vida, aceitação desse momento de transformação, tendência ao prazer, a associação da respiração com a vida, entre outras possibilidades. Então, vamos dizer assim que esse aqui é o parto mágico, é o parto do conto de fadas. Ju, e o parto vaginal ou normal que a gente chama? No nascimento via vaginal, a mãe e o filho participam do processo. Então, você tem as contrações, o bebê diz, estou pronto, acontece o momento do parto, e a mãe entra em conexão com esse estou pronto, libera os hormônios e começa o processo de dilatação para que essa criança precise vir, que essa criança possa vir ao mundo. Não necessariamente é um parto humanizado ou o que a gente chama aqui realizador. Por quê? Porque ainda assim podem ocorrer sentimentos de abandono, desimportância, perda de segurança. Por quê? Porque a hora que essa criança vem ao mundo, ela pode cair no chão, ela pode não ser recepcionada, ela pode a mãe desmaiar. E aí, essa conexão dos primeiros momentos em que essa criança está no mundo, ela fica desamparada. As primeiras 2 horas do nascimento da criança é muito importante. Ju, mas alguém que pode ser aí enfermeira obstetrícia, que está um pouquinho ainda vinculado com lá atrás, eu falei, mas a gente precisa ver a pigar, a gente precisa ver com que condições. Concordo plenamente que a gente precisa ver com que condições que essa criança está chegando. Por quê? Porque nas 9 meses de gestação, muitas vezes a mulher, ao invés de ir para a tenda de gestação, onde ela ficava nesses 9 meses só curtindo a gestação e entrando em conexão com esse feto, ela vai trabalhar. Ela esquece de comer, ela esquece de dormir direito, percebe? E aí, essa desconexão é feita. Quando essa desconexão é feita, eu falo, é claro que o parto, ele normalmente não vai acontecer na plenitude que ele deveria acontecer. E aí eu posso, sim, essa mãe não estar preparada para esse momento do parto. E essa criança nasce e ela não nasce o suficiente para ter leite, ela não nasce para vir direto para o peito. E tudo isso vão causando sensações nessa criança. Essas primeiras 2 horas a gente coloca a criança no peito e ali as parteiras, e aí a parteira é quem cuida do bebê, junto com as enfermeiras obstetrícias, num parto humanizado, num parto que a gente diz natural, elas já esperam ele mamar para medir, para ver a respiração, elas já vão vendo, mas permitindo o contato com a mãe. Na constelação familiar, a gente vê muito do que nós chamamos de movimento interrompido. O que é isso, Ju? É quando a criança, nessas primeiras 2 horas, ela é afastada da mãe. Isso causa uma insegurança, uma sensação de insegurança muito grande. E aí a gente vai ver algumas outras causas que também podem vir quando ela vai para a incubadora, quando ela fica separada da mãe. Se nesses 2 primeiros anos eu tive que me separar de novo da minha mãe, eu ainda sinto essa sensação de abandono e rejeição. E aí eu não consigo ir para minha mãe mais. Porque quando eu queria, ela não estava ali.
E o problema é que a vida é a cara da mãe. E aí eu me desconecto da vida. Então tem muita relação a constelação familiar com o renascimento. Por isso que no Renascer na Floresta a gente trabalha essas duas ferramentas. Ju, e o parto cesáreo? O bebê é retirado através de uma cirurgia abdominal, não passa pela vagina, então ele não faz esse convite a morrer para aquele paraíso, para vir para aqui, ele é tirado do paraíso e assim desenvolvendo geralmente dificuldade de intimidade, dificuldade em enfrentar desafios, além de culpa se essa mãe se sente muito dolorida por essa cirurgia e raiva, muitas vezes, pelo sentimento de que ele não pôde fazer algo na vida. É como se alguém tirasse o doce da criança. Em relação à mãe, isso posteriormente pode exacerbar essa raiva, por incrível que pareça, como se ela não permitisse ter essa interação que eles precisavam, e pode também apresentar uma tendência a não completar as coisas na vida. Por quê? Porque ele precisava ter completado, ele precisava ter se permitido morrer, ele precisava ter se permitido chutar e fazer o esforço de vir para a vida. Na cesárea não marcada, tudo isso que a gente viu na cesárea acontece, pode acontecer, mas ela também causa algumas impressões. Por quê? Porque o bebê inicia esse trabalho de parto, ele diz assim, eu vou começar, eu vou, só que no momento em que ele vai, por algum motivo, ou porque essa mãe não teve dilatação, ou porque essa mãe não estava conectada, isso ou que aquilo, é preciso fazer uma cesárea. E aí ele fica com essa tendência, e aí quando eu falo esse bebê, é esse ser, que hoje é um adulto, muito provavelmente, fica com essa tendência de se sentir incapaz. E que precisa sempre de uma mão salvadora para tirar ele daquela circunstância. A cirurgia marcada, essas sensações da cesárea pode acontecer, mas também o não respeito àquilo que é o momento seu. Então, a cirurgia, ela acontece, esse bebezinho não se sente pronto, porque geralmente ele não está pronto mesmo, porque quando ele está pronto, ele dá esse sinal, é ele quem fala, eu estou pronto, é ele quem inicia o trabalho de parto. Então, esse bebê, ele não participa desse trabalho de parto. Então, ele tem a sensação de que ele nunca é respeitado e fica tendo a sensação de que todo mundo invade as coisas dele. Eu não estou vendo os comentários, então eu peço para que você deixe para trazer as suas dúvidas depois que eu tirar as projeções, para que a gente possa responder, ok? Só estou vendo que vem vindo algumas mensagens aqui. Então, imagina assim, trabalho de cesárea a gente viu, agora imagina que você entra em trabalho de parto, ok? A hora que você entra em trabalho de parto, você está passando pelo colo uterino, e ali não tem dilatação o suficiente, ou você é muito grande, e aí você precisa de fórceps. Fórceps, para quem não conhece, era uma garra metálica, grandes pinças, que ajudavam o bebê a ser retirado do útero. Hoje, essas garras não existem mais, mas existe um sugador, que também a gente ajuda a puxar o bebê quando ele não vem. No doular, a gente tenta fazer todo um trabalho de dilatação da mãe, né, a partir do 7º mês, é que ela possa estar em conexão com esse bebê, para que a gente não precise disso. Esse tipo de ajuda para o bebê sair daí de dentro é uma ajuda muito doída. Então, você imagina que você estava lá, nunca nem ninguém relou em você. Nunca nem ninguém relou em você, ok? E aí, de um nada, vem uma garra metálica e te aperta, para te ajudar a sair dali. Então, fica memorizado nas células de que a ajuda traz dor. Então, a gente tem um desejo sempre de fazer tudo independente. O meu marido nasceu de fórceps e ele tem bem essa tendência, né? Ele vai até o último fio sem pedir ajuda para ninguém. Por quê? Porque ele sabe que ao pedir a ajuda na consciência dele, dói. Dói. E dói muito. E aí, qual que é o problema, né? Como ele não superou isso, quando ele pede ajuda, o universo fala o quê?
você tem uma dor aí dentro. Né? Não era isso que a gente estava falando agora há pouco na live? Você tem uma dor aí dentro, você tem uma tristeza aí dentro, que você não vê, que você não deixa ela ir, que você não olha o que ela quer te mostrar. A vida vai trazer circunstâncias para você se entristecer. Se você não mudar esse padrão, a vida vai trazer movimentos, vai trazer circunstâncias em que toda vez que você pedir ajuda, vai doer. Enquanto você não mudar. Ju, e quando o bebê está com círculo de cordão? Então, o bebê, às vezes, tem voltas de cordão no pescoço, o que impede a sua saída. Ao ele sair, ao ele escolher sair, muitas vezes com a volta de cordão, ele tem uma provável, colocando a vida em risco. Então, a tendência que ele tem é de que, ao fazer um movimento, eu vou morrer, eu vou morrer. É típico as pessoas que fazem tempestade em copo d'água, têm um medo gigantesco da vida e recria essas possibilidades de medo, recria essas situações em de que qualquer coisa ele vai se sentir ali, vai morrer de qualquer jeito. E tem assim essa parte, o quinto chakra que a gente fala, muito sensível, sensível a cordão, sensível a colares e uma forte tendência a bloquear o quarto chakra. O quinto chakra, que é o chakra da expressão. Quando a gente entra num parto muito prolongado, em que a mãe e o bebê não estão conectados, possibilita crenças de que, para eu conseguir alguma coisa na vida, tem que demorar. Sabe aquela coisa assim de, por exemplo, né? Só é rico quem trabalha muito. Né? Então, associa que é muita luta para que aconteça algo. Ao contrário, se é um parto muito rápido, eu tenho uma tendência ao imediatismo, eu quero tudo muito para a hora. Então, assim, a gente fala que nada é tão bom, nada é tão ruim, né? O que é o ideal para um parto? A gente fala que um parto de 5 a 6 horas é perfeito. É perfeito. Por quê? Porque dá o tempo desse bebê aprender a morrer lá dentro, a fazer o percurso, a mãe sintonizar com toda essa dor. Percebe? Agora, quando isso é muito imediato, eu fico com uma tendência de ser imediato. O parto, quando para, eu tenho a possibilidade de trazer para a vida a dificuldade de que as coisas nunca se resolvem. E aí, de novo, você vai falar, Ju, mas por que que para? Desconexão da mãe com o feto. Em algum momento, essa mãe se desconectou. E por que que essa mãe se desconecta? Ou por fatores do sistema familiar, ou por fatores do sistema da consciência pessoal. Trabalhei demais, não consegui curtir esse bebê, não consegui fazer essa interação, e outros N fatores, ok? E os bebês que nascem de 6 meses, de 7 meses? Eles vêm antes do tempo, eles não estão prontos. A hora que eles vêm, eles se sentem completamente inseguros e despreparados. E ele vai levar esse padrão totalmente para a vida. Eu nunca estou pronto. Agora, eu trago um padrão de ansiedade muito grande. E se eu tive o afastamento da mãe, que muitos têm nesse momento, eu trago ainda uma insegurança maior, que é a dificuldade de eu ir para a vida, a dificuldade de eu encontrar o amor e a vida. Então, eu tenho repulsão às pessoas e aos contatos, e principalmente ao contato da mãe. A gente precisa fazer nesse movimento interrompido, né, das 2 primeiras horas ou dos 2 primeiros anos, um trabalho bem lindo entre a mãe e a criança. E a gente pode fazer isso através da constelação, não necessariamente com a criança, a gente faz com a mãe, ok? Na na constelação do parto, a gente consegue muito. Se você foi um desses, eu fui uma dessas, ok? Eu nasci, eu quase morri, a minha mãe também, então minha mãe foi lá para a UTI e eu fui para a incubadora porque eu estava morrendo, estava em hipotermia. Quando eu fiz o meu nascimento do parto e fiz várias vezes a constelação do meu parto, no momento em que eu nasço, a gente conecta com a mãe ali, mesmo sem a minha mãe estar, ok? Por isso que a gente fala, a mãe não precisa estar viva, eu não preciso conhecer a minha mãe. No trabalho das constelações, eu tenho essa conexão. E como é que acontece essa conexão? Aqui. Nasceu, recebe. Recebe o abraço da mamãe. E aí a gente faz essa alma receber aquilo que ela não recebeu lá, ok? O bebê que demora muito para nascer,
né? Que é aquele parto, não que o trabalho de parto é demorado, eu fico na barriga da mamãe e não quero vir. Então, tanto aquele que é prematuro quanto aquele que fica muito, tem uma tendência a não estar ancorado no que a gente fala do Deus crono, na ordem cronológica, é aquele que sempre tem o próprio horário, sabe? Impossibilidade de estar bem ancorado aqui nos tempos e nos horários. Hoje é menos, mas ainda tem, ok? A gente tem o trabalho de parto com anestesia, e aí, quando eu dou anestesia, mesmo que seja uma anestesia peridural, a mãe, ela já não faz mais as contrações. Ela não participa mais daquilo que é natural. Lembra? O meu bebê, ele vai fazer os movimentos dentro do útero e a mãe vai fazer os movimentos, tanto, eu falo, postural quanto interno do útero. Quando vem a anestesia, isso não acontece mais. E aí o bebê já sente essa desconexão com a mamãe. Então, a gente precisa fazer um trabalho de novo na constelação familiar e no renascimento para sentir a mamãe. Você acabou de nascer e ela está aí. É assim que a gente faz, ok? Com o amor agora. Não importa se a mamãe, por exemplo, estava depressão pós-parto e não pôde te pegar, né? Se ela, como a minha mãe, foi direto para a UTI. A química dentro desse processo, ela traz uma tendência, existe um estudo muito rico que das mulheres com cesárea, anestesia, e essas crianças foram acompanhadas posteriormente. Existe um número maior de crianças que foram anestesiadas, que hoje são, que fazem uso de drogas, ok? E a crença de não conter, além do processo de depressão e respiratório. O parto induzido acontece uma ocitocina, uma liberação maior de ocitocina, uma injeção de ocitocina, que é o hormônio que faz os úteros contraírem, e aí esse bebê, ele se sente expulso, ele se sente empurrado na vida, e ele vai precisar desse empurrão pro resto da vida, porque senão ele não sai dali. O bebê que fica roxo, ele traz uma deficiência, uma escassez de oxigênio, que é algo que lembra lá no útero materno era abundante. A mãe pode esquecer de respirar, mas no cordão umbilical não para ali, ok? Então ele tem uma tendência a achar que a vida é toda escassez. E aí até vi alguém aqui colocando, não consegui ler por completo. E nos gêmeos, Ju? A gestação gemelar, ela traz uma codependência de ambos, ok? Que precisa ser trabalhada na consciência pessoal, na psicoterapia. No processo da consciência familiar, no contexto onde está tudo isso, a gente precisa trabalhar esse pai e essa mãe, que muitas vezes se sentem incapazes, e aí esses bebês carregam essa incapacidade na vida. E aí, quando vem um primeiro, quando vem o outro, tem a sensação de culpa e de raiva. Raiva daquele que ficou e culpa daquele que deixou. Então, ambos precisam trabalhar a culpa e a raiva, porque eles carregam para o resto da vida. Ok? Aí a gente vai falar algumas posições. Então, a gente está lá com o bebezinho, existe um geotropismo que a gente fala. Esse bebê ele vai se encaixando no final da gestação, quando essa mãe está conectada a essa criança, a esse bebê, quando esse contexto familiar é acolhedor, ele vai mergulhando de cabeça na vida. Ju, e quando ele deita? Quando ele está atravessado, ele tem essa dificuldade em se orientar em tudo isso, ok? Apresentação pélvica de bunda, eu estou sentado, eu não quero sair. E aí é muito importante avaliar a situação familiar. Por quê? Porque se lá fora está tendo muito problema, se lá fora eu não sou bem visto, se lá fora, percebe? A mamãe se não se sente preparada, eu vou colocar o pé, né? Vou brecar, ao invés de mergulhar de cabeça.
Existem alguns bebês que colocam a cara ao invés do topo da cabeça. A gente fala que esses têm tendência a ir para a cara, dar a cara a tapa na vida, e que isso é importante também a gente minimizar, porque ninguém merece, né, dar a cara a tapa. A gente vem ao mundo conectado com a espiritualidade, então é a espiritualidade que vem trazendo a conexão com a terra e depois trazendo o nosso corpo. A natureza é perfeita, a natureza é sábia demais. Então, o contexto familiar deve ser levado em conta, por isso que a gente trabalha a constelação familiar também no Renascer na Floresta. Reviver e curar o nascimento, independente de como foi, independente se você sabe ou não, é muito importante, porque é um evento muito significativo e pode levar a desmanchar os bloqueios energéticos, desfazer as conexões automáticas que você faz e não percebe na vida, que chamamos de padrões repetitivos, permitindo assim que a pessoa fique livre para experimentar e reagir ao mundo dessa maneira. Aqui a gente fala um pouquinho um pouquinho de como acontece o renascimento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai renascer lá no Renascer na Floresta, mas só para que você tenha uma ideia, né? Existem muitos cursos que acoplam a regressão com o renascimento. O renascimento, ele é na respiração. Ele é no mais puro amor. Através da expiração, você libera qualquer dor, desconforto, lembrança, emoção, carga emocional que vier. Não ressignifica, não revivencia. Isso é regressão, que é diferente de renascimento. O renascimento, assim como a constelação familiar, a gente não precisa entender, a gente não precisa colocar os porquês, a gente não precisa revivenciar. Basta o corpo, a alma se entregar ao movimento. E a gente faz isso através de um relaxamento completo. Você está o tempo todo consciente do seu corpo, permitindo que ele esteja aqui e não lá de novo, que ele possa revivenciar as memórias, que ele possa sentir as memórias, mas liberar e não voltar para a dor. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o nosso corpo, cada vez que eu fecho os olhos e volto para um trauma lá do passado, ele acha que ele está no trauma. E a condição de estresse, acontece tudo de novo. Liberação de neurotransmissores e o que é que seja. E aí a gente traz o que a gente chama da integração do êxtase, da vida, do amor, que é um processo que vem dando a oportunidade de você fazer esse caminho agora diferente, com aquilo que você já tem hoje de ferramenta. Por isso que a gente trabalha antes a constelação, no Renascer na Floresta. O quinto elemento que vem é o que a gente fala que é sempre um divino, que aparece ali no momento do seu renascimento, dando a oportunidade de você vivenciar aquilo que você precisa vivenciar naquele momento. E é maravilhoso. Senta aí com os pés no chão, a coluna ereta, o peito aberto. Fecha os seus olhos. Faz uma inspiração bem profunda pelo nariz. Ao soltar o ar, diga: eu nasci. E vai sentindo esse pulsar da energia aí dentro de você, que é o pulsar da vida. E agora eu quero que você volte de novo à conexão, como se você estivesse no ventre da mamãe. E ao soltar o ar, eu quero que você solte qualquer história que você tenha conhecido a respeito do querer ou não do papai e da mamãe a seu respeito. Se você está aqui, é porque a alma do papai e a alma da mamãe queriam você aqui.
mas talvez eles não conseguiam ouvir a própria alma, pois estavam tão perdidos nas suas próprias dores que não conseguiam se conectar a essa força da alma. Então você respira grande e diz mais uma vez: eu nasci. E talvez você tenha tido a ajuda de algumas pessoas para nascer. De uma parteira, de uma avó, de uma vizinha, de um médico, ou até de uma equipe médica. E talvez você tenha que ter passado pela cesárea para poder estar aqui. Então, independente de como você nasceu, de novo você respira e diz: eu nasci. Amanhã a lua nasce novamente. E ela faz esse processo a cada 28 dias, convidando cada um de nós a renascer na maior força do viver, sem julgamentos, sem mágoas, sem cargas. Que você possa aproveitar essa força da lua nova e se abrir ao novo. Então você vai trazendo as mãos ao centro do peito, ao coração. E ao soltar o ar, mais uma vez você solta tudo aquilo que você ouviu a seu respeito. Para ao inspirar, lembrar que você é o verdadeiro milagre da vida. E se você sabe que o seu parto foi difícil, foi desafiador, que você superou alguns enroscos, imagina que agora você se parabeniza por isso. Pois a sua natureza interna, a força dessa natureza que pulsa aí dentro de você, permitiu que você superasse tudo isso. E estivesse aqui hoje, encarnado. Então você sente esse pulsar dessa energia aí dentro de você, a energia da natureza. Sente o corpo aterrado. Sente o fluir da vida com as suas águas, com o seu sangue. Sente o calor, a chama pulsar. E o sopro divino que lhe habita. E a cada amanhecer, você vai recebendo aquilo que talvez você possa chamar de Espírito Santo, de luz. E que cada um que veio lá atrás foi abrindo os caminhos
para esse Espírito Santo chegar até você. Niños que escuchan atento a la voz de su abuelo. Então você agradece. Niños que escuchan Traga as mãos em frente ao peito, a la historia palmas de unidas, su abuelo. em prece, em oração. Y ahí apareces tú Ai, respira. con tu ser luminoso. Sente seus pés tocarem o chão. Sente o corpo. Y apareces tú E se a emoção veio, deixa vir. con tu ser Deixa lavar a alma. poderoso. Para que você possa ter mais espaço aí dentro para essa lua nova. E devagarinho, no seu tempo, no seu momento, você vai abrindo os seus olhos. Se sentir confortável, abrir a sua câmera. Eu ter oportunidade de conhecer alguns, outros rever. Não é, Malu, Kátia? Ai, Alves, abre sua câmera, deixa eu te ver. Carol, linda! Ju, Ana, olha eu aqui. emocionada! Linda, menina! Lindos! Permitam, Boa noite, Ju. permitam renascer. Boa noite.